do Senhor, gente, me chamo Emanuele e estamos aqui para mais um devocional para o canal. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho a respeito de arrependimento e o texto inicial que a gente vai usar para esse vídeo é Mateus capítulo 3, no verso 2, uma declaração de João Batista que nos diz assim: arrependam-se, pois é chegado ou está próximo o reino de Deus. Isso é uma declaração de João às pessoas que ele estava evangelizando, estava ministrando no momento. E nós precisamos entender o que significa arrependimento. Sabemos que isso é algo muito recorrente, muito falado nas ministrações, mas muitas das vezes nós deixamos essas palavras escaparem das nossas vidas. Arrependimento nada mais é do que uma metanoia ou uma mudança de mente, uma mudança de vida, e é para isso que nós fomos chamados. O arrependimento nada mais é do que abandonar nossas antigas práticas e desejarmos uma vida nova com Deus, ou uma vida melhor, uma vida mais santificada, porque é isso que Ele promete a nós. Precisamos, antes de tudo, primeiro, entender que a gente nunca vai conseguir ser melhor sem Deus, nunca vamos conseguir chegar a uma santidade, a uma melhora de vida, se não for o próprio Pai nos auxiliando. E o chamado de João é interessante que a gente perceba que não tem objeções, não tem, como eu posso dizer, causas iniciais para você se arrepender. Você não tem que estar melhor, você não tem que abandonar o que você está fazendo agora, e isso é meio contraditório, visto que arrependimento é uma mudança de vida, mas a mudança de vida, ela só virá quando você tiver uma vida de intimidade com o Senhor. Gradativamente, quanto mais profundo nós chegamos no nosso Senhor, melhor pessoas nós nos tornamos. E isso não é pelo nosso próprio mérito, muito pelo contrário. O arrependimento é você reconhecer que sem Ele você não pode fazer coisa alguma. Mas o chamado de João é direto. É permitido a todos os homens. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, que o desejo do Senhor é que todos os homens se salvem. E não é por isso que todos os homens vão se salvar. É interessante que a gente abra um parênteses. Não quer dizer que porque todos os homens não vão se salvar, que Deus não seja poderoso para isso. Mas que apenas é algo que está disposto a nós. Nós podemos escolhermos uma vida de intimidade com Deus ou não. Ou o famoso livre-arbítrio. Então nós somos chamados ao arrependimento. João Batista ele fala, arrependam-se, vírgula, acaba por aí. Esse é o chamado principal. Nós devemos nos arrepender, termos essa modificação de mente por meio de Cristo Jesus. Todo o Evangelho, toda a Bíblia, toda a Palavra de Deus, ela vai apontar para a obra redentora de Cristo na cruz. As coisas antigas do Antigo Testamento, as práticas do Antigo Testamento, lá em Colossenses e em Hebreus, são tidas como sombras das coisas vindouras, né? Ou seja, os rituais que os judeus praticavam, coisas do tipo, na verdade apontavam para algo que ainda viria, que é o próprio Cristo. Como, por exemplo, a gente pode citar a Páscoa, que é um símbolo que eles praticavam. Você que deseja ir mais a fundo, é só pesquisar um pouquinho desse assunto e você vai encontrar e vai entender sobre o que eu estou falando, tá? Mas vamos lá, chamado arrependimento. Nós precisamos reconhecer que nós não podemos fazer nada sem Deus. Então, arrependimento nada mais é do que isso. E compreendendo isso, nós vamos passar a ansiar uma vida de dependência nele. Ou seja, uma coisa está inteiramente ligada à outra. São 3 pontos. O primeiro, nós vamos nos arrepender e nós vamos pedir auxílio do Pai, entendendo que nós não podemos fazer coisa alguma sem Ele. Então, é como se fosse literalmente um pedido de socorro, pedindo para que Deus nos tire dessas velhas práticas, porque elas não vão nos pertencer mais quando chegarmos a uma nova vida com Ele. Nós nos arrependemos. Segundo, através desse arrependimento, nós precisamos buscar uma vida de dependência ao Senhor. Ou, melhor dizendo, dependência no Senhor. Só quem teve um encontro genuíno com o Senhor entende muito bem o que eu estou falando, porque é um sentimento que não supera nenhum outro. A gente está num momento de devocional com Deus, temos aquela visitação, vamos dizer assim, muito poderosa do Espírito Santo. Não existe nada que compre aquele momento, que se equivala àquele momento, ou que possa substituir de uma maneira melhor aquele momento. E para você que ainda não teve um encontro genuíno com Deus, isso ainda está à sua disposição. Se você buscar isso de todo o coração e com um desejo verdadeiro de encontrar ao Senhor, com certeza Ele se revelará a você. Então nós nos arrependemos, temos dependência nele, mas precisamos fazer um terceiro passo, que é nos apresentado em João 15. Cristo, ele falava muito a respeito em cima de parábolas, ele ministrava o evangelho em cima de parábolas,
E é falado em João 15 a respeito da videira verdadeira. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O chamado do Senhor é para permanecermos nele. Por quê? Se nós não fizermos isso, nós faremos com que o nosso coração se volte novamente para as antigas práticas. Então é um ciclo, a qual uma coisa está inteiramente ligada à outra. Nós temos o arrependimento, nós reconhecemos que precisamos de ajuda dele. Através desse arrependimento, nós buscamos dependência no Senhor. Se nós reconhecemos que precisamos da ajuda dele, então nós estamos dependendo dele. E através da nossa dependência, nós precisamos permanecer. Porque se somos dependentes de algo, se aquilo é nos tirado, alguma coisa irá nos afetar. Então nós precisamos permanecer no Senhor. João capítulo 15 é citado 11 vezes a palavra permanecer. Cristo frisou tanto isso porque Cristo sabia que se Ele não fosse o Senhor das nossas vidas, outra coisa seria. O ser humano diariamente está se submetendo a alguma coisa, então nós precisamos de um só Senhor e um só Salvador na nossa vida, e esse Senhor precisa ser Cristo Jesus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, dito isso, nós precisamos viver, precisamos buscar uma nova vida, porém, como foi falado, nós precisamos entender que isso não é e nunca será mérito nosso. Isso é total graça e misericórdia de Deus revelada nas nossas vidas. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.